Olá galera, meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. E hoje esse vídeo ele é especial para autores brasileiros. E a primeira coisa que eu vou dizer, se você não tem caneta e papel na sua mão, dê uma pausa nesse vídeo e vá pegar para anotar as minhas dicas. Eu preparei aqui tudo bonitinho, coloquei os tópicos para não ficar faltando nada e passar boas dicas para autores brasileiros. Vamos começar das mais óbvias, que infelizmente precisam ser ditas porque parece que as pessoas não compreendem a obviedade da situação, até as mais complexas. Então, vamos lá, vamos começar. Já pegou lá o papelzinho, já está com a canetinha na mão para anotar? A primeira dica, a fundamental, a óbvia, aquela que tem que estar na cara. Escreva bem. Entenda que escrever bem é ter uma boa, ou melhor, ter um bom conhecimento da gramática e ser criativo. E saber observar a realidade. Por mais que um livro seja uma ficção, toda ficção é baseada no contexto real. Na ficção, nós temos comportamentos humanos, nós temos manifestações da natureza, podemos ter manifestações de regras da física, por que não? Então, todos os nossos escritos, ele tem esse pezinho na realidade. Então, o autor, ele tem que estar olhando o mundo à sua volta, até para criar um mundo de fantasia, porque sempre vai ter esse pé na realidade. Então, se não tiver isso, a outra questão, conheça a gramática, saiba escrever de maneira correta. Alguns autores alegam, mas para isso existe um revisor. Gente, revisor é para corrigir os erros dos autores que são feitos por distração, erros que acontecem porque o corretor, num momento, chega lá e modifica a palavra correta e bota uma palavra errada. O corretor, de vez de ser um instrumental de ajuda, acaba sendo um instrumento que atrapalha. Então, é para esses pequenos detalhes. Revisor não é para ensinar o autor a escrever bem. Aí, dentro desse escrever bem, eu vou abrir um parênteses. Alguns livros podem ser valorizados com erros gramaticais. É verdade. Por quê? Preste atenção. Todo autor acaba sendo um ator. Ele está interpretando um personagem. Se de repente o meu personagem ele for uma pessoa sem acesso à educação, uma pessoa de um bairro pobre que não tem o hábito de ler, eu coloco um contexto que essa pessoa ela não sabe escrever bem, então a sua fala não pode ser uma fala erudita, uma fala perfeita. Deve haver erros gramaticais. Outro exemplo. Eu li uma obra chamada O Livro das Memórias, em que a protagonista ela quer escrever, contar a sua vida a partir de uma doença que faz com que ela que mostre que ela está perdendo o seu raciocínio. Então, no início do livro, nós temos um português corretíssimo, porque ela era uma moça estudada, era uma moça que lia bastante. Só que, conforme ela estava entrando nesse processo no qual ela perdia a memória, a escrita começou a ter erros gramaticais, a escrita começou a ter lacunas. Então, nesse sentido, os erros têm um local apropriado para acontecer. Então, tudo também depende de um contexto. Mas mesmo assim, isso não exime o autor
autor de escrever bem e de conhecer as normas cultas de sua língua. Eu sei que no dia a dia, nós que estudamos, podemos gaguejar, podemos cometer alguns erros na fala, de repente, até porque algumas vezes a gente começa a pensar numa frase no singular, aí no meio da frase a ideia muda e a gente passa para o plural, aí ocorrem esses erros de concordância. Mas na parte escrita, o cuidado é muito maior. Até porque na parte escrita eu posso ler, reler e corrigir. Agora, quando a gente fala assim, falou, tá falado. Fica complicado corrigir. Mas na escrita, então, você tem que dominar a sua língua, mesmo quando a obra justifique que haja erros. Deixa eu ver outro exemplo. Uma criança pequenininha, eu quero reproduzir a fala de uma criança pequenininha que está aprendendo a falar, então vai ter os errinhos lá dos verbos que a criança ainda não aprendeu a falar corretamente. Então, existem casos que os erros podem ser incluídos numa obra, mas existem outros casos que não. Então, lembrando que o autor, ele é um ator, ele interpreta personagens. E tem que haver também uma pesquisa da época, isso é algo importante para se escrever. Eu peguei pessoas fazendo resenhas de livros dos anos 80, criticando porque a fulana falou: meu cabelo tá uma juba, porque disse que isso é preconceito, etc. Mas, gente, nos anos 80 a gente não pensava muito nessa questão do preconceito. Infelizmente, a nossa cabeça não estava tão evoluída. Eu vivi nesses anos. Era muito comum pessoas dizerem: meu cabelo tá uma juba. E ao mesmo tempo que a pessoa criticou essa expressão que ocorria nos anos 80, a pessoa estava dizendo que deveria haver expressões mais atuais. Tipo, o fulano está trolando o outro. De vez no lugar, o fulano está brincando. Que ela sentiu falta disso. Gente, anos 80 ninguém falava eu estava trolando. Isso é uma expressão que veio depois. Então a gente tem que conhecer também a época em que a obra foi escrita para contextualizar. Isso é uma dica importante. Então essas dicas são básicas, refere-se ao material do livro em si. Escrever bem, conhecer a gramática, conhecer o tempo, entender que a ficção tem um pé na realidade. Isso são os detalhes primordiais. Agora vamos passar para o outro campo. No mundo de hoje, não basta apenas fazer um bom livro. O autor, ele tem que ser um divulgador. Especialmente se você é um autor brasileiro e um autor brasileiro iniciante. Eu não sei porquê, aliás, até sei, mas eu não vou entrar nesse assunto, mas os livros estrangeiros já vêm para o Brasil com uma propaganda pronta. Agora, você que está iniciando, não tem essa propaganda pronta. Você vai ter que criar a sua propaganda. Você vai ter que criar o seu marketing. Exemplo, se eu pego e faço uma resenha sobre um autor desconhecido e eu não divulgo, não corro atrás, dificilmente alguém vai encontrar o meu vídeo. Mas se eu faço uma resenha de um autor tipo Stephen King, mesmo que eu não divulgue, alguém vai pesquisar no Google ou no YouTube e vai lá escrever Stephen King, porque é um autor conhecido, e é capaz de me encontrar. Às vezes também pode encontrar autores brasileiros. Exemplo, o vídeo de resenha mais acessado do meu canal é o Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira. Mas o Pedro Bandeira já é um autor conhecido, então é muito fácil. Olha, eu nem divulguei tanto esse vídeo, mas é o vídeo mais assistido do meu canal, porque as pessoas pesquisam. Agora, se eu pego um autor desconhecido, se ninguém fizer a propaganda, não vai. Então você, autor brasileiro, não fique achando que você vai escrever e as pessoas vão te encontrar.
E não fica achando que elas não compram o seu livro porque elas não valorizam. É porque como elas vão comprar algo que elas desconhecem? Então é seu papel fazer essa divulgação. E para isso você tem que ter uma plataforma de divulgação. E essa plataforma de divulgação se encontra onde? Nas redes sociais. Então você vai ter que ter um Instagram, você vai ter que ter um Facebook, você vai ter que encontrar algum meio para você propagar o seu livro. E a outra coisa, olha que importante, valorize a literatura nacional. Alguns autores falam isso, temos que valorizar a literatura nacional. Mas aí você olha a prática dele, não tem valorização nenhuma da literatura nacional. Olha que estranho, o autor diz para valorizar a literatura nacional e você entende. Compre o meu livro. É apenas isso. Para alguns autores, valorizar a literatura nacional é dizer, compre o meu livro. Ele não faz mais nada. Gente, dizer comprar o meu livro não é valorizar a literatura nacional. Valorizar a literatura nacional significa que, além de falar do meu livro, eu tenho que conhecer os outros autores brasileiros. Eu tenho que falar deles. Eu pego autores brasileiros dando entrevistas e quando pergunto as referências, ou eles falam de autores brasileiros muito famosos, tipo um Jorge Amado, ou eles só falam de autores estrangeiros, que já tem a propaganda pronta. Mas eles não correm atrás de autores iniciantes. Às vezes até conhecem, mas eles não citam os nomes de autores iniciantes. Aí eles reclamam. As editoras não dão chance para autores iniciantes. Elas só querem saber de autores estrangeiros e autores famosos. Mas como é que você vai questionar uma editora se você mesmo não valoriza os autores iniciantes? Por acaso vocês conhecem, vocês sabem o nome de autores desconhecidos aí da maior parte do público? Você divulga, você fala o nome deles? Não é só dizer o meu nome, eu tenho que falar dos outros. Exemplo, eu lancei o meu livro, A Boneca Fantasma, mas nem por isso eu deixei de falar de outros autores iniciantes da época. Eu citava Christie S. Angel, eu citei, isso vocês encontram no meu canal, Ademilson Chaves, Inácio Fernandes, agora eu posso citar como autor iniciante Leverson Chaves, Luciano Tassiano, olha lá. São autores com bruta de um talento, mas que ninguém quase fala a respeito deles. Então, se você quer que a literatura brasileira e a literatura feita por autores iniciantes seja valorizada, você tem que começar também a dar o seu passo. E não tenha medo de achar que eles vão ler o livro do outro e não vão ler o seu. Porque se a pessoa tem uma experiência positiva com um livro brasileiro, é claro que ela vai querer buscar outros livros. E eu cito como exemplo a Christie S. Angel. Eu não tinha o costume de ler livros de fantasia, era um gênero que eu não lia. Eu lia livros de diversos gêneros, mas de fantasia eu não curtia muito. A Christie S. Angel me falou a respeito de uma obra de fantasia de outro autor brasileiro. Eu gostei, li aquela obra, li outras e li a dela também. E hoje em dia eu posso dizer que a literatura de fantasia me fascina. Eu sou apaixonado pelo gênero fantasia. Porque alguém se dispôs a me mostrar que existem boas opções. Mas se você fica só fechado, só compra o meu livro, não vai. A gente tem que mostrar que a literatura nacional, ela é boa. E eu li, e eu sei que ela é boa. Eu acredito na literatura brasileira. Aí as pessoas dizem, mas os autores estrangeiros não comentam, não fazem isso, não fazem aquilo. Mas eles já têm uma propaganda pronta, etc. Nós não temos ainda, especialmente se você for iniciante. Então você tem que criar essa propaganda. Algo legal, nas plataformas,
poste fotos com livros nacionais. Olha, sabe? Eu tiro fotos, eu mostro que eu tô lendo, eu mostro a minha cara de felicidade com os livros. Eu escolho, olha só, vou pegar um livro nacional, olha, sabe? Mostre que é uma experiência deliciosa ter o contato com livros nacionais. Isso vai instigar o público. Não precisa ser somente o seu livro, mas mostre para o pessoal que o livro nacional é interessante. Às vezes o autor tem um preconceito também com youtubers, até com youtubers brasileiros. Mas veja que o público dos youtubers compartilham, divulgam, comentam vídeos, comentam postagens. Eles ajudam na divulgação. Agora você está reclamando disso, sendo que você não faz nada. Se você está incomodado porque só youtubers e só pessoas estrangeiras vendem livros, você tem que começar a fazer a sua parte. Tem que mostrar, existe. Estou lendo Estou, da Giovanna Vaccaro. Ou não, né? Vaccaro, é Vaccaro. Vaccaro. Eu sempre me atrapalho com a pronúncia do nome da moça, coitado dela. Mas olha, eu tenho que mostrar, livro maravilhoso, livro excelente. A história se passa num cenário brasileiro. Aí isso também é legal ressaltar. Tem autores brasileiros, nada contra você fazer um livro com estilo norte-americano e escrever bem. Você pode apreciar, mas também vamos valorizar os nossos cenários brasileiros, vamos falar das nossas paisagens. Não vamos ficar só escrevendo livros que parecem imitação de autores norte-americanos. Vamos colocar a nossa cultura, os aspectos positivos. Recentemente eu li uma obra chamada O Voo da Pequena Assum, de Almira Dantas. Livro excelente, um livro puramente brasileiro. Eu adorei ter essa experiência. Então isso é muito positivo. A gente encontrar aspectos da nossa cultura, não só aspectos estrangeiros. E eu não sou nada contra, você vê, eu gosto até de personagens aí estrangeiros, eu tenho aqui uma porção, lá, mas ali também tem Emília, o Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, sabe? Tem coisas legais aí. Então isso é muito importante. Aí dentro desse processo de divulgação, eu vou pegar aqui, faça parcerias. Você quer divulgar? Não é muito caro fazer parcerias. Faça parcerias com blogueiros e booktubers. E as parcerias não tem assim muito valor. Basta você entregar um livro, escolhe aí uns 3 ou 4, manda o seu livro para a pessoa, para ela apresentar no canal. Sabe, isso não custa muito caro. E também colabore com a divulgação daquele vídeo. Porque se você manda um livro para um autor, ou melhor, se você pega um livro e manda para um blogueiro e para um booktuber, e você mesmo não assiste o vídeo, se você não curte, se você não comenta, se você não compartilha, você jogou o dinheiro fora. Ao dar um livro para um blogueiro e um booktuber, você está realizando um investimento. É claro que o blogueiro e o booktuber, ele também vai divulgar o vídeo dele, vai divulgar a postagem dele. Mas, se você também não colaborar, você está perdendo o dinheiro que você investiu. Você tem que ser o primeiro ali, tá? Até porque as pessoas, elas não consomem apenas os livros. Elas consomem a pessoa do autor. Se elas julgam, olha, o autor é simpático, a pessoa fez lá o vídeo, ele foi lá e agradeceu. As pessoas ficam instigadas. Nossa, quem é esse autor? Quem é essa pessoa gentil que apareceu comentando nesse vídeo? Quem é essa pessoa gentil que agradeceu essa resenha maravilhosa? Elas vão ficar motivadas a comprar. Elas gostam desse afeto, desse carinho. Então você tem que valorizar também o trabalho, e não somente o seu. Você tem que assistir vídeos de outros autores nacionais. Olha, eu estava ajudando alguns autores nacionais a conseguir parceiros. Eles me pediram, que blogueiro você indica, que booktuber você indica. Aí pediram para eu entrar em contato. Eu fui fazer o contato. Gente, caiu aí Eu estava falando sobre a importância de valorizar
os blogueiros e booktubers. Caiu a minha bateria, estou voltando a gravar. Então eu vou dizer para vocês, voltando, você tem que valorizar. Então valorizar é você curtir, comentar, compartilhar, como eu disse antes. Você tem que não só valorizar os vídeos de autores brasileiros, ou melhor, você não tem que somente valorizar os vídeos brasileiros que falam do seu livro, mas da literatura nacional. Quando alguém faz um vídeo de um booktube, de um autor estrangeiro, as pessoas assistem, elas comentam. E eu fui, como eu estava dizendo, eu fui fazer um trabalho de assessoria, de ajudar as pessoas, os autores brasileiros, e fui entrar em contato. E sabe o que aconteceu? Muitos blogueiros e booktubers não quiseram aceitar fazer a parceria, por quê? A gente tem mó tempão para ler, gasta mó tempão para ler o livro, fazer a resenha, eu gasto mó tempão para gravar um vídeo, para editar, e depois nem o autor assiste, nem o autor comenta, nem o autor compartilha. Eu fico ali com um vídeo, meu trabalho totalmente desvalorizado. Então eles preferem, porque quem faz o canal também, se você quer vender o seu livro, o blogueiro e o booktuber, ele quer ser visto. Ele quer ter seu trabalho valorizado. Então não tem sentido você achar que ele tem que fazer sem nenhum retorno, porque também tem que ter. Então ele não quer fazer porque ele não vai ter retorno. Então cabe você mudar a mentalidade. E a sua omissão também atrapalha. Por quê? São autores que não querem valorizar o trabalho em geral. Aí quando chega um autor iniciante que quer dar a sua cara a tapa, ele não consegue espaço porque ninguém o aceita. Porque a fama dos predecessores não é legal. Então eles se negam a falar da literatura brasileira. Aí nesse sentido eu vou entrar com um ponto importante. Valorize a sua imagem. Especialmente quando você tem colaboradores. Se você consegue pessoas que estão ali colaborando com você, quando você não valoriza a sua imagem, você cria uma propaganda negativa para si mesmo, mas também prejudica essas pessoas. Eu sei muito bem o que é isso. Eu valorizei alguns autores e eles cometeram mancada e depois as pessoas vieram me cobrar. Puxa vida, você valorizou aquele autor, mas ele faz isso, ele faz aquilo outro. Como é que você teve coragem de valorizar uma pessoa sem caráter? Ou seja, até então o autor ele era uma pessoa excelente e eu não sei por que ele resolveu fazer uma tremenda burrada da vida dele. E ele não pensou que a burrada dele não ia prejudicar somente a sua imagem, mas que ele poderia prejudicar a imagem de outras pessoas. E justamente por isso, algumas pessoas também se negam a querer divulgar o autor porque elas ficam com medo, com receio. Vai que eu divulgue e esse autor faça uma burrada e eu queime o meu filme. Ninguém quer ter o seu filme queimado, ninguém quer perder a sua credibilidade. Então, se você fez uma parceria, fez algum acordo, cumpra os seus compromissos até o final. Se você desistir da carreira literária, então, enquanto tiver aquele livro sendo divulgado, cumpra todos os compromissos. Aí depois você não renova, não escreve mais. Mas os compromissos assumidos têm que ser honrados até o final. Senão você prejudica muita gente que não tem culpa pela sua omissão. Não é simplesmente chegar agora eu não quero mais ser autor e deixar de fazer a sua parte. Não, isso está errado. Valorize a sua imagem e seja fiel aos seus compromissos. E por fim, valorize a sua editora. A editora é muito importante. Vou dar exemplo. Editora Darkside tem uma bruta de uma fama. Então as pessoas, na realidade, elas nem procuram o livro em si, mas elas já avisam. Eu quero ver os lançamentos da editora Darkside. Então se a editora Darkside lançou, as pessoas vão querer comprar os livros da editora Darkside, porque vê a capa dura, o capricho, toda uma qualidade ali no processo gráfico, além do conteúdo, é claro. Então, se você valorizar a sua editora, você não vai conseguir apenas leitores para você, mas vai conseguir leitores para o grupo todo
vai valorizar, especialmente se for uma editora que, olha que legal, se for uma editora que valoriza a literatura brasileira, você vai angariar um grupo de leitores brasileiros e quando as pessoas vão ter uma experiência legal, elas vão ler aquele livro, depois vão ler o do outro e depois elas vão voltar a ler o seu livro, porque eu, por exemplo, eu estou lendo Estou, da editora Coerência, estou achando maravilhoso. O que vai acontecer? Acabei o Estou, poxa, gostei da experiência do contato com a autora brasileira Giovanna e gostei do trabalho primoroso da Coerência. Eu vou querer ler outros livros da Coerência. Aliás, já estou na mira. Um livro de uma autora chamada Cris Rodrigues, que é um livro maravilhoso, ó. O Destino Contará a Minha História. É que eu no momento estou sem grana, mas olha, assim que eu tiver um dinheirinho sobrando, Cris, eu vou te ler. Eu também quero ler o livro do Levison Chaves, que está aí, que fala sobre a natureza, está na minha mira. Tem uma porção de livros. Por quê? Porque eu estou gostando do trabalho da editora Coerência. Gostando do trabalho da editora Coerência, eu vou querer ler outro. Então faça propaganda da sua editora, divulgue a sua editora. E a outra coisa, você tem que ser visto. Eu tinha esquecido disso. Quando você cria o seu Instagram e você quer ser conhecido, você tem que entrar nos outros Instagrams existentes, especialmente Instagrams literários, e curtir, comentar, para que as pessoas saibam que você, autor, existe e elas tenham curiosidade. Elas leem um comentário. Quem é essa pessoa inteligente que comentou aqui o meu post? Aí elas vão olhar e vai descobrir. Nossa, esse fulano é autor. Qual o livro que ele está escrevendo? Ou qual livro que ele escreveu? Nossa, se ele é inteligente assim, o livro dele deve ser bom. Então é fundamental você estar interagindo. Olha que bacana. E além de estar interagindo, você não... E se o seu Instagram tiver fotos com o seu livro e de outros autores brasileiros, você está valorizando a literatura nacional. Olha que bacana, gente. Se todo mundo começar a realizar isso, pode ter certeza que vai haver mais leitores brasileiros, porque não é a leitura, ela tem algo que envolve coração, memória afetiva, afeto. Então temos que criar essa atmosfera afetiva também. As pessoas, elas além do bom livro, como eu falei, elas querem ter o contato com pessoas amistosas, pessoas simpáticas. Elas querem debater, elas querem conversar, elas querem um grupo de leitura. Se elas leem livros brasileiros, aí só ela lê e não encontra com quem conversar, porque ninguém está lendo, elas perdem o tesão. Então elas vão preferir assistir a série da Netflix, ler os 13 Porquês, porque está todo mundo falando, ler a Bela e a Fera. Não quero dizer que esses livros sejam ruins, não, esses livros são ótimos também. Os 13 Porquês eu li, a Bela e a Fera é maravilhosa, é um livro maravilhoso. Forrest Gump, eu tenho esse livro aqui. As Aventuras de Tom Sawyer, tá aqui. Eu estou vendo livros também estrangeiros, eu amo esses livros, mas ele já tem a propaganda feita, eu já encontro pessoas para conversar. Agora eu quero conversar sobre livros nacionais. Eu quero conversar sobre o Diário de uma Árvore, do Inácio Fernandes. Eu quero encontrar pessoas para falar do Estou, da Giovanna. Eu quero encontrar pessoas para falar do livro Lendárias, da Christie S. Angel. Alice, da Priscila Gonçalves. Estranho, da Edmilson Chaves. Né? Lições Naturais, do Levison Chaves também. Os livros maravilhosos do Luciano Ottaciano. Agora me falha a memória, porque o Luciano Ottaciano ele tem uma porção de livros. Procura lá no Clube de Autores, Luciano Ottaciano. Livros maravilhosos. Já li alguns. Se você pesquisar também aqui no canal Filósofo dos Livros, tem resenha dele. E olha, além de ser um bruta de um autor que escreve bem, é um cara gente fina, simpático, simpaticíssimo. Então vale a pena investir na leitura do Luciano Ottaciano. Tem tantos autores brasileiros aí, iniciantes bons. A gente fica assim,
pede as palavras. Cris Rodrigues, que eu já falei que eu estou interessado em ler as suas obras. Brendo Washington. Comprei um livro dele recentemente, ó, Vale a Pena, conhecido como Garoto Prodígio. Brendo, eu estou aguardando aí o seu livro chegar. Já tenho certeza que é coisa boa. Já li alguns escritos do Brendo Washington, Almira Dantas, né, O Voo da Pequena Sum. Ai, quantas obras maravilhosas, gente, de autores. Alisson RDS, que publicou alguns livros pela editora Pendragon. Saulo Moreira, também da Pendragon. Sabe, Bruno Godoy, que é da editora Coerência, autor brasileiro. Olha lá, quanto autores brasileiros. Isso é valorizar. Agora você só se dizer que valoriza a literatura nacional, mas só fala do seu livro, só cita autores estrangeiros e fazer com que as pessoas entendam valorizar a literatura nacional. É só comprar o meu livro, você não está valorizando nada. Então, autores brasileiros, autores iniciantes, vamos divulgar a literatura nacional. Vamos ter ânimo, vamos ter alegria, vamos mostrar que nós brasileiros escrevemos bem pra caramba. Então é isso. Anotaram as dicas? Ah! Se você, autor, quiser conversar sobre divulgação, quiser dicas minhas, dicas particulares, na descrição desse vídeo, procure ali, tem o meu WhatsApp. E eu faço essas dicas para vocês de graça, pelo simples prazer de valorizar a literatura nacional. A única coisa que eu peço, se eu estou te ajudando, não pise na bola. Não fica com frescurinha. Ai, tem que tirar foto com o livro. Ai, não quero, não gosto de tirar foto com o livro. Ah, filho, se você não gosta, se você não quer fazer um trabalho sério, então eu peço, por favor, não entre em contato comigo, porque eu quero ajudar, mas eu quero ajudar pessoas comprometidas, pessoas que vão ler, que não vão falar apenas do seu livro, mas que vão valorizar a literatura nacional como um todo. Aí eu dou a minha ajuda de graça, com o maior prazer, não cobro um centavo sequer. E falo do livro, tiro foto com o livro se for preciso, boto capa, vou no Facebook, faço essas coisas. Mas também tem que ser comprometido. Eu não vou dar minha cara a tapa para depois o autor fazer coisa feia e eu ficar com o meu filme queimado. Não, não. E se o autor queimar, eu faço questão. Eu digo, olha, gente, esse autor, infelizmente, ele não honra os seus compromissos. Não vou fazer isso, não, porque infelizmente também quando a gente fala de um autor, as pessoas elas não sabem separar, elas acham que são todos brasileiros, que são assim. É uma realidade, então eu não vou falar. Eu simplesmente vou ficar calado. Essa é a questão. Porque eu amo demais a literatura brasileira para deixar que, por causa de um irresponsável, toda a literatura brasileira seja queimada. Na realidade era isso que eu queria dizer. Gente, olha só a sua responsabilidade. Quando você falha enquanto pessoa humana, como representante da literatura brasileira, você não está apenas queimando o seu filme, você queima o filme de outros. Eu falei isso antes no vídeo, não sei se prestaram atenção, e estou repetindo agora essa realidade. Então nunca me passou na cabeça de ficar falando mal de autor brasileiro. Pode observar, se alguém disse que eu falei mal de um autor brasileiro, eu apenas fiz comentário geral que alguns autores não valorizam para explicar que tem que valorizar, mas ficar citando nomes, isso não é comigo, gente. Amo demais, sou apaixonado, quero conhecer novos talentos, eu quero ver o mercado literário brasileiro crescer e eu quero encontrar pessoas que digam, eu consigo viver dos meus livros, eu não preciso ter outro trabalho. E a pessoa pode até trabalhar, mas ela trabalha assim, eu dou aulas, mas dá aula por hobby, porque o sustento dela fundamental vem de suas obras, vem do seu trabalho como escritor. Eu queria uma coisa assim, e eu acredito que isso seja possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!